mas mesmo, porque agora eu não entendi, o senhor está dizendo, se o governo do Fernando Henrique foi tão ruim, e se o governador Serra, ele é tão identificado com o governo do Fernando Henrique, como é que ele pode ser favorito? As pesquisas, Elon, não sou eu que falo essas coisas. O senhor está falando pelas pesquisas. Mas é o único instrumento científico que nos protege das nossas subjetividades, humores, amores, afeições e desafeições. Certo. Recorrentemente ele apresenta isso na frente. Mas há no Brasil um problema de informação também, grave, muito grave. Que é por isso que eles tentam, por toda forma, me desqualificar. Não é? O Serra já deve ter entrado com uns 10 processos por dano moral. Qualquer coisa que eu fale, ele tenta me intimidar sempre lá num juiz obscuro do interior de São Paulo, de alguma vara obscura, para inibir o meu direito de dar uma opinião. Então, pelo gosto deles, eles vão apagar isso. Eles vão apagar isso tudo. Né? E nisso tem uma certa ajuda de uma certa parte grande da nossa grande mídia. Grande. Em 2002, o senhor foi candidato a presidente. No momento chegou a subir muito nas pesquisas, mas aí acabou caindo por 2 episódios. Primeiro que o senhor chamou um eleitor, teve um conflito com o eleitor, com um ouvinte de um programa de rádio, chamou o ouvinte de burro, e depois daquele episódio que o senhor disse que a função da sua mulher na campanha era dormir com o senhor. Eu não disse nem uma coisa nem outra, mas foi assim que a imprensa vendeu e eu cometi o erro. Agora, o que mudou do Ciro de 2002 para o Ciro de 2010? Veja, são... Até o senhor tem aqui uma oportunidade de esclarecer esse assunto. São 8 anos em cima, né, de 42. Então você sai dos 40 e vai para os 50. Então eu amadureci, eu cometi muitos erros. Felizmente nenhum deles alcançou um centavo de dinheiro público. Né? Felizmente nenhum adversário meu jamais deixou de me respeitar como uma pessoa que, com os meus erros, com meus defeitos, com alguma virtude que eu possa ter adquirido aprendendo com o povo brasileiro. Mas eu sou uma pessoa indignada. E essa indignação, muitas vezes, eu não tenho direito de fazer isso. Não estou me justificando, para mim foram erros imperdoáveis. Ainda que eu possa relativizar isso, porque veja bem o que aconteceu naquele episódio na Bahia. Eu não tenho direito de fazer isso. Eu não tenho direito. Pois é. Eu estava de madrugada no estúdio, o combinado era uma entrevista com o rádio, o radialista abriu para pergunta pelo telefone, o cara esculhambou o Antônio Carlos Magalhães, que estava sentado do meu lado, fez graves, enfim, provocações a mim. E eu fiz uma frase comprida: meu amigo, não tem sentido isso, você agredir as pessoas por detrás de um telefone, isso no fundo é covarde, etc, etc e tal. E para fazer isso você precisava pelo menos deixar de ser burro, porque veja bem e tal. No dia seguinte, claro, eu não estou me perdoando, estou só explicando. E estava uma câmera da Rede Globo filmando dentro do estúdio e aquilo no dia seguinte virou um comercial do Serra. Eu errei. Não é desculpável. O presidente da República não pode perder a compostura, não pode perder a calma, e eu agradeço a Deus ter me mandado aprender mais. Então, não tem clareza isso. Segundo, havia uma influência aparente da minha mulher, que é uma figura queridíssima pelo Brasil, porque é uma extraordinária artista, enfim, e as pessoas diziam diariamente, qual é o papel da Patrícia? Eu respondia: ela é minha parceira, minha companheira, meu amor, enfim, não faço nada sem ouvi-la, etc, etc. E no dia seguinte de novo, porque a intenção era desqualificar. Depois eu soube que a publicidade do Serra, até psiquiatra tinha, acompanhando para identificar eventuais debilidades. E parece que ele identificou que aquilo estava machucando o meu ego. Só vi depois. Né? Então eu era o cara que trabalhava, que era decente, foi o governador mais popular, fui ministro da Fazenda, fui aquilo outro, e agora só tinha respeitabilidade popular porque minha mulher era muito popular. Então eu, por burrice, né? por cultura machista, foi um mau erro que eu cometi. Eu disse: não, o papel dela, repeti a mesma coisa, é minha conselheira principal, minha coisa. Ademais, aí fiz a brincadeira estúpida, grosseira, imerecida, pela qual me penitencio até hoje. Veja bem, porque o que se desenhou a partir dali era um machista, coisa que eu, como prefeito da capital do Ceará, o estado do Nordeste, metade dos meus secretários eram mulheres. Governador do Ceará, metade dos meus secretários eram mulheres. Eu tenho um profundo respeito, e a minha mulher é um presente que Deus me deu. E ela estava numa fase, saindo do tratamento de saúde grave. Então, veja bem, é muito cruel a política, mas eu aprendi também. Não tem nada que você, sabe,
tem que engolir, tem que ter paciência. Vão provocar. Tem que fazer como o Márcio França dizer assim, meu Deus, isso é uma provocação. E dar uma risadinha e tal. Agora, cínico eu não vou virar. Se é para perder a capacidade de se indignar com essa gravíssima contradição do país, arranjem outro. Agora, eu vou me comprometer de nunca mais dar a ferramenta para o meu adversário numa área em que eu posso perfeitamente controlar. Qualquer um fala uma piada. Você acha que o Serra nunca falou um palavrão? Não. Você acha que ele nunca contou uma piada de teor machista? Eu sei que ele faz como qualquer um de nós faz. Agora, eu saio na televisão, ele não. Nós estamos conversando aqui sobre 2010 e a minha dúvida é sobre o seu partido. Eu vou lhe explicar por quê. Porque o senhor falou dos governos bem avaliados do PSB, então vamos pegar pelo menos dois, o de Pernambuco e do Ceará. Nesses dois lugares, o PT é uma força política importante na base de apoio do PSB. Se o PSB lançar a sua candidatura à presidência da República, não vai ser uma tentação muito grande para o PT lançar candidatos tanto em Pernambuco quanto no Ceará e enfraquecer a possibilidade desses governadores se reelegerem? Até que ponto isso pode funcionar como um instrumento de pressão do PT contra o PSB para não lançar a sua candidatura? A nossa relação com o presidente Lula, né, está um pouco acima disso. E a nossa relação com o PT não é só o fato de que nós, nos 3 governos que temos, o PT é nosso aliado. E nos 5 governos que o PT tem, nós somos aliados do PT. Então, veja bem, nós somos parceiros históricos. Né? Agora, nós, o PSB, não somos sob legenda de ninguém. De ninguém. E temos pretensão, humilde, mas bastante firme. E hoje nós temos clarezas. Por exemplo, é direito do PT, evidentemente é direito do PT, lançar candidato em qualquer lugar. Mas o Eduardo Campos já tem um acerto com o PT. O governador Tanto Cid que agora Gomes, colocou o ex-prefeito de Recife dentro do governo. Todos os grupos estão. O governador Cid Gomes já tem um acerto com o PT. A governadora Vilma de Faria tem um acerto com o PT. Esses 3 governadores apoiaram candidatos do PT para as prefeituras das respectivas capitais. No Piauí, nosso companheiro é vice-governador do governador Wellington Dias, com quem eu estive recentemente, também está tudo muito acertado. Enfim, o que existe é muito respeito, até porque essa é uma dinâmica para a preservação do projeto. Se nós próprios do PSB, e eu especialmente, entendermos que essa candidatura minha e a justa postulação do PSB de participar com sua própria cara, com seu próprio projeto do debate, deixando que o povo brasileiro indique qual é o caminho do país, mas ouvindo as nossas ideias, se nós entendermos que esse nosso movimento põe em risco, ou seja, não ajuda o Brasil, de onde está com o Lula, a avançar, preservando as conquistas, nós próprios tiramos o time de campo. Mas nós estamos convencidos do oposto. Nós achamos que essa dinâmica é fundamental para a garantia de que onde estamos, vamos avançar. Preservar a conquista e melhorar o que precisa ser melhorado.